eu acho que tecnologia é como o ser humano evolui, sabe? Eu acho que é por meio da tecnologia. É que... Não só, mas sim. Sim, mas, por exemplo, o celular. Você não... Eu não lembro mais. Eu não sei o número do celular da minha esposa, por exemplo. Não preciso saber. Tem ali, sabe? Eu consigo... Se eu tiver um celular e você fizer qualquer pergunta, eu respondo essa pergunta, né? Então é como se fosse um cérebro. O que falta aqui pra ser mais... Um passo evolutivo assim mais bizarro é uma conexão que eu não precise de um dispositivo, sabe? Que eu consiga fazer... Dentro do cérebro, já, tipo assim, algo, implantado. algo implantado. Que é o Neuralink que o Elon Musk fez uma apresentação. Você não viu? Cara, é uma parada bizarra, cara. Ele literalmente pega um pedaço de eletrodo, um pedaço de metal, enfinca dentro do cérebro. Tipo, ele teria que abrir um buraco aqui no teu crânio e ficar esse eletrodo no cérebro. E esse eletrodo ele ia captar os impulsos eletromagnéticos das sinapses dos neurônios e ia interpretar esses dados, codificar e, com isso, ele conseguiria controlar... Interpretar esses dados é um problema tão grande que eu não consigo nem conceber uma solução pra isso. Não faz sentido pra mim. Eu acho que ele vai pôr uma inteligência artificial pra ficar tentando infinitamente interpretar aquela porra. Porque todos os nossos pensamentos, etc, são tudo, tipo assim, corrente elétrica no nosso cérebro. Então, como é que a gente faz pra, tipo assim, transformar uma corrente de, sei lá, quantos amperes pra saber que aquilo é um pensamento que, sei lá, tô imaginando eu em casa, sabe? Tem que Isso buscar os padrões, né? mas isso é muito complicado, tipo assim, muito complexo. Sim, imagino. Porque o problema é que o nosso cérebro, ele é cheio de ruídos. Tipo assim, ruídos no sentido de a gente não tá pensando uma coisa só em um momento. A gente tá desempenhando milhões de funções a todo momento. Então, pra gente isolar uma delas pra saber o que ela significa, é bizarro. E outra coisa é que essas correntes podem fazer caminhos diferentes, mesmo sendo, sei lá, o mesmo pensamento. Então, achar esses padrões fica cada vez mais difícil e mais complexo. Entendo. Nossa, e ainda tem também a questão de tem que ser o menos invasivo possível para os seres humanos quererem usar. Eu já vou até pela outra abordagem. Eu acho que tem que ser invasivo. Eu não me importaria de, tipo assim, trocar meu braço por um braço mecânico melhor, sabe? Sério? Inclusive, essa é uma das... Tipo assim, a gente acha às vezes que sei lá, vão criar uma inteligência artificial que vai, sei lá, corromper os arquivos do governo e acabar com o mundo como a gente conhece, essa vai ser a vingança delas, etc. Só que eu vou pela outra abordagem. Eu acho que a gente vai se tornar uma raça híbrida, uma espécie híbrida. E com isso a gente vai, tipo assim, acabar sendo totalmente diferente de humanos biológicos. E eu acho que esse vai ser, tipo assim, o fim da humanidade. Não vai ser um fim, vai ser um novo começo de uma nova espécie híbrida, sabe? Uma coisa... Tu vai trocando parte por parte do teu corpo por coisas melhores, até, sei lá, tu conseguir trocar o teu cérebro por um ou cérebro fazer o artificial upload melhor. do teu cérebro Exatamente. na nuvem. Eu acho que isso vai ser, tipo assim, o... Mas mas tem uma questão filosófica muito forte aí dentro que não é tão óbvia. Da alma da parada, né? Tipo, porque que você pensa? Você copia teu cérebro pra nuvem, você dá Ctrl+C, Ctrl+V, teu cérebro pode ser multiplicado em clones, e aí você é você? O que é você? Aí que a gente... Essa é a grande... O que é você de verdade? São os seus padrões ligados? É o seu corpo físico de carne e osso? E essa pergunta, tipo assim, ela não tem uma resposta objetiva científica. Isso é uma discussão que vem, tipo assim, desde a Grécia Antiga, na verdade. Se eu não me engano, esse até tem um nome, acho que é o paradoxo de Zenão. Eu acho que é o nome do... É o paradoxo do barco que eles chamam. Entendi. Que tu tem um barco que foi danificado numa tempestade. Então, tu troca uma tábua desse barco. Só que tu tira a tábua que tava e guarda. Sim. E aos poucos tu vai trocando, tipo assim, peça por peça do barco, até tu ter um barco feito com as peças antigas e um barco inteiramente novo. Qual dos dois barcos é o original? Então... Boa pergunta. Se a gente perdesse um braço e colocasse um braço de robô, eu ainda sentiria que eu sou eu. Se tirasse as minhas duas pernas, meus dois braços, eu ainda sentiria que eu sou eu. Eu acho que, mano, se tirar até o pescoço e manter a minha cabeça, eu acho que eu ainda sentiria que eu sou eu. Mas não sei se tem razão nesse sentido. Não sei se faz sentido essa minha análise. Porque existe neurônio no estômago também. Não é só no cérebro. Tem uns... Então, porque eu tenho que manter o estômago e o cérebro, sei lá. Inclusive, na barriga de vocês, nesse exato momento, existem diversas espécies diferentes de, sei lá, bactérias que ajudam vocês na digestão. E elas fazem parte de vocês ou não, entendeu? É uma simbiose aí, né? Exato. Então, tipo assim, elas são necessárias pra nossa vida. Sim. Inclusive, tipo assim, a perda delas, se a gente não tiver elas, dá problema. A gente não digere as comidas direito. Tem várias comidas que vão dar problema. Sim. Só que elas fazem parte da gente ou não? Porque elas não são, tipo, parte do nosso corpo. Em teoria, tipo, elas são unidades lá ali, né? São vidas por si só. Literalmente uma relação simbiótica. Cara, será que essas bactérias só existem no ser humano?
Não, existem Não, vários todos seres os vivos. animais, É. cara. Todos os animais têm bactéria. Entendi. Não, eu tô falando essas específicas. Eu acho que se a gente for parar pra pensar, realmente analisar, o ser vivo, ele não é um bicho só, ele é, uma colmeia, de certa forma, né? Um conglomerado de muita coisa acontecendo. Essa é a parada da vida, é tudo muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tipo assim, seres humanos, eles são coleções, tipo assim, de átomos, moléculas, compostos e depois coleções de, tipo assim, bactérias, coleções de células, coleções de memórias, experiências, sabe? Seres humanos e seres vivos são muito complexos. Sim, sim. Por isso que é tão difícil de modelar, não é só, tipo assim, chegar e vou fazer um computador legal e vou, aqui, botei uma placa de vídeo nova, vou fazer um ser humano no meu, sabe? Mas acho que a questão não é nem fazer um ser humano, é fazer a inteligência mesmo que a galera quer, né? Tipo, fazer o... Que é a parte mais difícil, talvez. Porque tem que convencer, tem que passar aquele outro... Tem um teste, Turing Teste teste. de Turing. Que tem que convencer, tipo, conversando com você, que aquilo é um outro humano. Essa é a parada que a inteligência artificial quer chegar agora, por exemplo. Esse é um dos testes, inclusive. Existem vários outros mais robustos, assim, mais novos, sofisticados. Que são mais Mas esse é o precisos, clássico, né? que, no caso, se uma máquina, para passar no teste de Turing, ela precisa te convencer de que ela não é uma máquina. Tipo assim, tu não pode dizer que ela é uma máquina. Tu não consegue dizer a diferença entre, sei lá, uma inteligência verdadeira, tipo, sei lá, ser humano, ou uma máquina. Eu acabei de chamar a inteligência de ser humano de inteligência verdadeira, então...